Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição, igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. 8ª Conferência. Os 3 fatores da Revolução da Consciência. Conferência totalmente revisada da gravação original. A Revolução da Consciência, vocês já sabem, tem 3 fatores bem definidos: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Nascer é um problema completamente sexual. Morrer requer também a função sexual. O sacrifício pela humanidade se faz através do trabalho esotérico em benefício de todas as pessoas. Nascer. Comecemos pelo primeiro fator, nascer. Certamente, o ser humano ainda não é um ser completo. Todas as criaturas nascem completas, exceto o ser humano. Um cachorro nasce sendo um cachorro e como tal está completo. Uma águia nasce completa com suas enormes asas e capacidade de visão muito apurada que lhe permite caçar as menores cobras a longas distâncias. Quanto ao pobre animal intelectual, equivocadamente chamado de homem, nasce incompleto, nasce sem os corpos que deveria ter, nasce sem o corpo astral, sem o corpo mental e sem o corpo causal. Então, nasce com que corpos? Nasce com um corpo físico, um corpo planetário, com seu assento vital e nada mais. E o que tem além disso? Tem o ego, que é de natureza animal. O pobre animal intelectual possui uma consciência? Sim, não obstante, está aprisionada no ego, evidentemente. Uma consciência adormecida, ou seja, condicionada por seu próprio engarrafamento ou aprisionamento. Resumindo, diremos concretamente que o ser humano nasce incompleto. O germe que penetra em uma matriz para se desenvolver convenientemente, pelo fato de ter nascido, de modo algum significa que tenha concluído seu desenvolvimento. O germe desenvolvido no ventre materno nasceu e veio ao mundo, porém, permanece incompleto em todos os sentidos. Primeiro, porque não possui os corpos existenciais superiores do ser. Segundo, porque não chegou nem a desenvolver completamente o seu corpo físico. O corpo físico se desenvolve completamente, em etapas, com o passar dos anos. Primeiro até 7 anos, daí aos 14 e depois até chegar aos 21 anos. Graças à energia criadora, o corpo físico pode ser gerado no ventre materno. Graças à energia criadora, o corpo físico continua seu desenvolvimento até os 7, daí aos 14 e até aos 21 anos de idade. De forma que o próprio corpo físico, pelo fato de não estar completo, necessita de desenvolver-se. Desgraçadamente, vemos como os adolescentes que ainda não desenvolveram completamente seu corpo físico já estão fornicando. Isso é manifestamente absurdo, uma vez que a energia sexual que estão desperdiçando seria necessária, indispensável para completar o desenvolvimento do corpo físico. De modo que o funcionalismo sexual só deveria começar aos 21 anos, não antes, porque o germe que penetrou no ventre materno não completou ainda o seu processo de desenvolvimento. Portanto, submeter-se à cópula sexual antes dos 21 anos resulta absurdo. Olhando as coisas por este ângulo, meus estimados irmãos, vale a pena reflexionar um pouco. Dos 21 anos em diante, a energia sexual fica livre para ser empregada em outras atividades. Antes dos 21 anos, a energia sexual tem um só objetivo: completar o desenvolvimento do corpo físico. Depois dos 21 anos, a energia sexual fica livre para ser utilizada na construção dos corpos existenciais superiores do ser, viabilizando o segundo nascimento. Lamentavelmente, as pessoas não sabem utilizar essa energia criadora que fecundou o ventre materno, permitindo o desenvolvimento do feto que nasceu e passou pelas idades de 7, 14 e 21 anos. As pessoas não sabem utilizar essa energia. Quando já está liberada, em vez de utilizá-la para sua autorrealização e ir completando sua construção, porque o ser humano nasce incompleto, acontece o pior: a eliminação e o desperdício da energia sexual.
Sabemos que as pessoas que extraem do seu organismo o exoerrari, ou seja, o esperma sagrado, incorrem em um gravíssimo erro. Quando falamos nesta questão relacionada com o nascimento, o primeiro fator da revolução da consciência, devemos compreender que toda a humanidade, em todos os sentidos, segue involutivamente. Bem sabemos que os adolescentes não só gastam o material sexual, a energia criadora, o esperma sagrado, com a cópula sexual, como ainda adquirem vícios como o da masturbação. Este vício, hoje em dia, infelizmente é mais comum do que lavar as mãos. Os jovens, sejam homens ou mulheres, mantêm o desgraçado vício da masturbação e assim arruinam miseravelmente seus cérebros e se tornam idiotas. Quantas vontades que poderiam ser tão poderosas se esgotaram? Quantos rostos lindos murcharam, e tudo por falta de conhecimento? Porque, certamente, tantos rapazes como as moças não recebem nos colégios a necessária e correta orientação sobre as questões sexuais. É claro que o impulso sexual é muito estimulado e passam a fazer uso do sexo. Como não têm orientação adequada, habitualmente, os rapazes conversam com seus amiguinhos, e as moças com suas amiguinhas, iniciando, assim, o repugnante vício da masturbação. Esta é a desgraça da nossa época, além de outros vícios que lamentavelmente se tornaram comuns, como o homossexualismo e o lesbianismo. Manifestamente, os homossexuais são sementes degeneradas que não servem para nada. As lésbicas, igualmente, são sementes que não germinarão nunca. Os vícios sexuais que existem, atualmente, são degradantes. Se os homens e as mulheres pudessem crescer puros, com uma educação sexual completa e perfeita, tudo seria diferente. Se realmente os jovens, homens e mulheres, pudessem chegar à idade de 21 anos, respeitando o sexo, mantendo uma pureza real, seria admirável, teríamos uma geração de seres melhores. Desgraçadamente, a pobre humanidade não recebe educação sexual quando mais precisa, e as pessoas chegam aos 21 anos degeneradas. O normal é que chegassem aos 21 anos de idade com os corpos sãos, fortes. Seria maravilhoso se aos 21 anos, quando a energia sexual fica liberada para outras atividades, as pessoas a utilizassem para a formação dos corpos existenciais superiores do ser, seria formidável. Obviamente, creio que todos vocês já conhecem a chave da alquimia e não ignoram o adágio latino que diz: Em misil membrum virilis in vagina feminal, sine eiaculati seminis. Traduzindo, diremos: conexão do lingam ioni, sem derramar, jamais, o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot. Como vocês estão escutando, estou dando a chave, de forma clara e sem rodeios, mas numa linguagem decente, porque para instruir os estudantes e falar sobre os mistérios do sexo, devemos agir recatadamente, porém de forma clara, nunca com vulgaridade, porque isso seria muito grave, seria desdizer a nós mesmos, escandalizaria as outras pessoas e formaria opiniões errôneas sobre nossos ensinamentos gnósticos. Indubitavelmente, o desejo refreado transmutará, completamente, o esperma sagrado em energia criadora. É conveniente que vocês saibam que a energia sexual, da qual se fala tanto hoje nos estudos de fisiologia, psicologia e psicanálise, é o mesmíssimo mercúrio dos alquimistas medievais. Essa energia criadora transmutada é o mesmo mercúrio dos sábios. Manifestamente, o mercúrio vem a se condensar ou a se cristalizar, através das notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, numa oitava superior, na forma maravilhosa e esplendorosa do corpo astral. Ocorre que o corpo astral não é um implemento essencial para a vida do ser humano. As pessoas vivem sem o corpo astral. O corpo vital assegura e garante completamente a vida do corpo físico sem necessidade de se ter um corpo astral. O corpo astral é um luxo que bem poucos podem dar-se, entretanto vale a pena. Sabe-se que se tem um corpo astral quando se pode utilizá-lo, quando se pode caminhar com o mesmo e mover-se no plano astral. Quem tem o corpo astral possui a imortalidade no mundo astral, torna-se imortal nessa dimensão. Em uma segunda oitava, um pouco mais acima, com as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si,
cristaliza-se o mercúrio dos sábios no famoso e resplandecente corpo mental. Quando se tem o corpo mental, recebe-se iluminação direta. Com um corpo mental, podemos aprender e compreender todos os ensinamentos do universo. Posteriormente, teremos o corpo da vontade consciente. Ninguém nasce com o corpo da vontade consciente, mas através da transmutação da libido sexual, o mercúrio dos sábios, em uma oitava mais alta, vem a se cristalizar, com as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, de forma extraordinária, no corpo causal, no corpo da vontade consciente. Já com esses veículos, os corpos físico, astral, mental e causal, o indivíduo recebe ainda os princípios anímicos e espirituais e converte-se em homem. Como vocês perceberam, o primeiro nascimento foi o do corpo planetário, o corpo físico. O segundo nascimento é o nascimento do Filho do Homem, o nascimento do homem, porém o homem completo. De modo que um dos três fatores da revolução da consciência é nascer. No primeiro nascimento, nasce o homem comum, o animal intelectual, caracterizando-se o primeiro nascimento. No segundo nascimento, nasce o homem, o Filho do Homem, o verdadeiro homem. Por que se diz que o homem verdadeiro é o homem causal? Simplesmente porque fabricou o corpo causal, que é o último dos corpos necessários para tornar-se homem. Então, seu centro de gravidade fica estabelecido no mundo causal onde passa a viver. O mundo causal tem como cor fundamental o azul intenso, profundo, elétrico. É no éter, no ácas, o ácas puro, onde tudo flui e reflui, vai e vem, sobe e desce, aumenta e diminui. No mundo das causas naturais, conhecemos todo o encadeamento de efeitos e causas, de causas e efeitos. Toda causa tem um efeito e, por sua vez, todo efeito se transforma em uma causa. Cada palavra que proferimos pode originar muitos efeitos, toda uma série de efeitos. Numa ocasião, estando no mundo causal, escutava um homem que ministrava uma conferência. Interrompi-o, intencionalmente, para fazer uma objeção a uma de suas observações. Aquele homem causal ficou em silêncio, no que fez bem, porque, logo em seguida, vi como apareciam os resultados das minhas palavras, as minhas objeções. Aquela reunião terminou de imediato, porque o homem causal se retirou, e cada pessoa saiu falando algo, dando suas opiniões que, por sua vez, produziram outros resultados e assim sucessivamente. No final, compreendi que a interpretação que eu havia feito originara uma série de consequências. Fiz isso intencionalmente, para investigar a lei da causa e efeito e obtive esse resultado. No mundo das causas naturais, vimos a conhecer o que é a lei da causa e efeito. Com esta lei trabalham os senhores da lei, que sempre estão ativos com seus pesos e medidas, anotando nos arquivos acásticos os débitos e os créditos de cada um de nós. Em algumas reuniões do mundo causal, nos espantamos quando encontramos distintos adeptos encarnados, reunidos em assembleias, vestidos da mesma forma como no mundo físico. Não quero dizer que seja sempre assim. Claro que, nos templos, os adeptos usam suas vestes sagradas, mas em certas reuniões ou assembleias, todos eles, que também possuem corpo físico, participam da mesma forma que os habitantes daqui do mundo físico, vestidos decentemente com terno, gravata e relógio de pulso. A que se deve isso? Ao fato de ser a região do homem real, do homem verdadeiro, a região do homem causal. De maneira que o nascimento segundo é o nascimento do homem causal, como o homem verdadeiro. E este é o primeiro fator de revolução da consciência, nascer. Morrer. Se a semente não morre, a planta não nasce. É necessário morrer, isto é, matar o ego animal que deve ser totalmente eliminado da nossa psique, se é que queremos gozar da autêntica iluminação. Normalmente, os irmãos gnósticos, os aspirantes, os afiliados sofrem muito por falta de iluminação. Eles querem se mover nas regiões inefáveis, visitar o Nirvana, o Mahaparinirvana e escutar a música das esferas, mas ao se sentirem presos, escravizados a essa região tridimensional de Euclides, não podem perceber todas as maravilhas dos mundos superiores. Sofrem o indizível e, é lógico,
têm razão em sofrerem. Alguns querem adiantar-se aos fatos. Falando em linguagem comum, diremos que querem colocar a carroça na frente dos cavalos ou ordenhar a vaca antes de comprá-la. Querem ser exploradores do espaço sem haverem adquirido poderes para tal. Às vezes, metem-se com o espiritismo e acabam se convertendo em médiuns. É bom saber que o resultado da mediunidade é a epilepsia. Todos os epiléticos que investigamos foram médiuns em vidas passadas. De modo que não é nada agradável tornar-se epiléptico, é bastante difícil, muito duro. Bem, seguimos dizendo que a iluminação não é possível se não desintegrarmos o ego. Normalmente, a consciência, ou, melhor dizendo, anormalmente, porque não se pode chamar esse estado de normalidade, a consciência está engarrafada no mim mesmo, dentro do eu da psicologia experimental. É claro que enquanto a consciência continuar aprisionada no ego e enfrascada no mim mesmo, estará adormecida e circunscrita ao seu próprio condicionamento, de forma subjetiva, incoerente, imprecisa. Tenho ouvido falar a respeito de ataques dos tenebrosos em Guadalajara e afirmo que tudo isso é causado pelo subjetivismo, pelo ego. Que alguns irmãos fiquem possessos por demônios e que as bruxas da meia-noite, montadas em suas vassouras, venham atormentar os bons irmãozinhos, que os ataquem incessantemente e os ameacem de morte, além de muitas outras incoerências, parece muito mais relacionado com a seita vodú. Naturalmente, isto tudo é muito triste. Não obstante, nenhuma dessas questões incoerentes, imprecisas e vagas, bruxas, vampiros e coisas desse tipo, existiria se os aspirantes não tivessem ego. São questões pertinentes ao ego. Quando vocês ouviram falar que um ser como Gautama Sakyamuni foi atacado por bruxas que vieram de um sabate, que invadiram e possuíram o seu corpo de forma desvairada para que Buda ferisse mortalmente outra pessoa, dizendo, eu te mato, vou te matar. Isso nunca se viu entre iniciados. Isso acontece entre pessoas que têm ego. Não havendo ego, não ocorre nada disso. Destruindo-se o ego, acaba-se com toda essa problemática. Quando se destrói o ego e se passa pela aniquilação budista, a consciência se emancipa, liberta-se, desperta e torna-se objetiva, eliminando todas as incoerências. Com isso advém a iluminação absoluta, imaculada, sem nenhuma vacuidade. Quando se tem tanto a mente como a consciência objetivadas, tudo que se manifesta é com a absoluta claridade do espírito, a pessoa se movimenta no mundo das matemáticas e das perfeições. Todavia, isso não seria possível se antes a pessoa não tivesse passado pela aniquilação budista. Poderíamos sintetizar para vocês toda a didática para a aniquilação budista em pouquíssimas palavras. Precisamos viver alertas e vigilantes como sentinelas em época de guerra. É no terreno da vida prática, nos relacionamentos com nossos amigos, em casa, na rua, no trabalho, que os defeitos que levamos escondidos aparecem de forma espontânea. Quando estamos alertas, é claro que descobrimos e vemos os defeitos. Defeito descoberto deve ser compreendido imediatamente e logo submetido à análise. Mediante a autorreflexão evidente do ser, poderemos conhecer, diretamente, qualquer defeito. Uma vez que tenhamos compreendido tal ou qual defeito psicológico, sem dúvida, podemos nos dar ao luxo de desintegrá-lo. Agora, chegamos a um ponto crítico e difícil desta palestra que ministramos aqui. Gurdjieff, Ouspensky, Nicole, Collins e muitos outros autores do Quarto Caminho, gnósticos também como nós, porque nós somos da Quarta Via, do Quarto Caminho, pensaram que poderiam desintegrar qualquer agregado psíquico inumano, ou seja, qualquer defeito ou qualquer ego através da simples compreensão criadora e nada mais. Gurdjieff cometeu um erro imperdoável que, naturalmente, gerou um terrível karma para si mesmo, pronunciou-se contra a Divina Mãe Kundalini. Por ignorância? Não o nego, posto que foi assim mesmo. De qualquer maneira, a ignorância da lei não exclui o seu cumprimento. Gurdjieff confundiu a sagrada serpente Kundalini com o abominável órgão kundartiguador, atribuindo a Devi Kundalini os defeitos sinistros e tenebrosos do abominável órgão kundartiguador. Para que vocês entendam melhor, direi que existem duas serpentes, a que sobe e a que desce.
Uma é a serpente de bronze, que curava os israelitas no deserto, enroscada no lindon, regenerada, no tão. Outra é a serpente Piton, que com suas 7 cabeças se arrastava pelo lodo da terra. Apolo, muito irritado, feriu a serpente Piton com seus dardos. Portanto, uma é a serpente que sobe pela vara de Esculápio, o deus da medicina, outra é a serpente que se arrasta pelo lodo, a serpente tentadora do Éden. Aqui temos o duplo pé do galo dos abraxas gnósticos. Logo, quem sobe é a serpente sagrada, a Kundalini. A serpente descendente é o órgão kundartiguador. O erro de Gurdjieff foi o de atribuir à serpente ascendente os efeitos hipnóticos, tenebrosos e abomináveis da serpente descendente. Esta foi a grave falha de Gurdjieff. Em Paris, existe o Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Homem, que é a escola de Gurdjieff. No entanto, pergunto, qual foi o estudante que conseguiu absolutamente o despertar da consciência? Qual deles chegou à iluminação objetiva? Nenhum. E por quê? Porque a mente, por si mesma, não pode alterar, fundamentalmente, nenhum defeito. Pode sim, rotulá-lo com distintos nomes, justificá-lo, condená-lo, buscar evasivas, escapatórias para se iludir, escondê-lo de si mesmo e dos demais, porém, nunca poderá desintegrá-lo. Necessita-se de um poder que seja superior à mente, mas Gurdjieff não ensinou isto a seus discípulos. Lamento até que Gurdjieff se tenha desviado, neste sentido, dos ensinamentos que lhe dei, porque ele foi meu discípulo. Lamento que ele tenha cometido esse grave erro, deixando-se influenciar por outras mentalidades, o que foi lamentável. Portanto, vistas as coisas de frente, é necessário um poder que seja superior à mente, e não há outro senão o poder de Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Só Kundalini pode pulverizar qualquer agregado psíquico inumano, seja a ira, a inveja, a cobiça, a luxúria, o ódio. Temos que, naturalmente, primeiro descobrir o defeito que queremos eliminar e depois trabalhar para compreendê-lo, como segundo requisito, em terceiro lugar, eliminá-lo. Só podemos eliminar qualquer defeito através do poder da Divina Mãe Cósmica, da Divina Mãe Kundalini. Por isto, temos que apelar para Devi Kundalini Shakti, no exato momento em que necessitamos eliminar o agregado psíquico que previamente tenhamos descoberto e compreendido. Sim, temos que apelar para a Divina Mãe e rogar que ela desintegre o defeito, e ela o eliminará. Devemos saber que o máximo poder da víbora sagrada, da cobra divina dos templos encontra-se na forja dos ciclopes. Se um casal que trabalha na forja dos ciclopes invocar a víbora divina em pleno trabalho sexual e espiritual, obterá a resposta, pois é óbvio que Devi Kundalini poderá auxiliá-lo. Portanto, devemos apelar para esse poder transcendental e maravilhoso da cobra sagrada dos mistérios antigos, a víbora divina. Os que não tenham companheira ou companheiro também podem apelar para a cobra sagrada. Ela, de qualquer forma, trabalhará para desintegrar qualquer defeito. Com isto quero dizer que o máximo poder de Devi Kundalini está na forja dos ciclopes, na frágua acesa de Vulcano. Falo a vocês com esta linguagem serpentina porquanto vocês já fizeram o curso de missionários, e assim, têm que estar preparados para entender esta linguagem. Quando se fala dos mistérios sexuais, sempre se deve falar com decência, com dignidade, nunca com um linguajar vulgar, sempre numa linguagem esotérica, elevada e essencialmente dignificante. Se vocês conseguirem passar pela aniquilação budista, se conseguirem morrer radicalmente, despertarão totalmente, aqui e agora, e terão consciência da vida nos mundos superiores. Repito, temos que morrer para despertar, aqui e agora. Quando despertarmos, verdadeiramente, o problema do desdobramento astral deixa de existir, porque já estaremos conscientes, tanto no mundo físico como nos mundos superiores, e mesmo que o corpo esteja dormindo, ou que estejamos em estado de vigília, sempre estaremos conscientes. Com isso, desaparece definitivamente o problema do desdobramento astral porque, enquanto o corpo dorme, estaremos conscientes num mundo astral, viveremos e atuaremos de forma consciente no astral, regressando à vontade ao corpo físico na hora que quisermos.
Então, o que é feito do problema do desdobramento? Deixa de existir. O importante é despertarmos o sacrifício pela humanidade. O terceiro fator da revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. É necessário amar nossos semelhantes, mas de um amor que possa ser demonstrado com fatos claros, concretos e definitivos. Não basta dizer que amamos nossos semelhantes, temos que demonstrá-lo com fatos. Precisamos nos dispor a subir na ara do supremo sacrifício pela humanidade. Temos que levantar a tocha da sabedoria para iluminar o caminho dos outros. Devemos nos mobilizar a ponto de dar até a última gota de sangue por nossos semelhantes, com amor verdadeiro, desinteressado e puro. Desta forma, o terceiro fator da revolução da consciência é o sacrifício por nossos semelhantes. Nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade são os três fatores que nos convertem em verdadeiras encarnações do Cristo cósmico. Esses três fatores nos convertem em deuses ainda que tenhamos corpos humanos, tornando-nos diferentes, transformando-nos em deidades ou deuses inefáveis, em Elohims, em divinos daimones. Se trabalhássemos, unicamente, com o primeiro e com o segundo fatores, o nascer e o morrer, e não amássemos os nossos semelhantes, se não fizéssemos nada para levar a luz do conhecimento para outras pessoas, cairíamos no egoísmo espiritual refinado, que impediria todo o nosso avanço interior. Quando só nos preocuparmos conosco e mais ninguém e nos esquecermos dos milhões de seres que povoam o mundo, sem dúvida, nos encerraremos no nosso próprio egoísmo e, com isso, o eu do egoísmo não nos permitirá a iluminação. O egoísmo pode se apresentar por meios extremamente sutis que devemos eliminar. Enquanto tivermos egoísmo dentro de nós, a iluminação não será possível. O egoísmo é formado por múltiplos eus, dentro dos quais a consciência está aprisionada. É verdade que temos que desintegrar essa multidão de eus do egoísmo. Se não o fizermos, a consciência continuará enfrascada, diminuída, limitada, condicionada e qualquer possibilidade de iluminação será nula. Devemos compreender que a humanidade é uma grande família. Infelizmente, estamos presos a muitos afetos e consideramos como familiares, unicamente, poucas pessoas que nos rodeiam, o que caracteriza o egoísmo. Ocorre que todos os seres humanos, sem exceção de raça, credo, casta e cor formam uma só família, que se chama humanidade. Se, unicamente, vemos como irmãos apenas os que nos rodeiam, os nossos familiares, vamos muito mal. Se só queremos servir a essas pessoas que chamamos de nossos familiares, agimos egoisticamente. É indispensável que vejamos em cada pessoa um irmão. Não digo isto por mero sentimentalismo, mas porque verdadeiramente todos somos irmãos. Não é uma frase meramente sentimental, isto é real tal como se ouve. A humanidade é uma grande família que povoa toda a Terra e jamais deveria estar dividida. Por outro lado, devemos levar o conhecimento gnóstico para todos os nossos irmãos, mostrar-lhes a senda para que, algum dia, eles também possam trilhar o caminho e chegar à libertação final. Se nós quisermos ser felizes, devemos lutar também pela felicidade dos outros. Quanto mais se dá, mais se recebe. Porém, aquele que nada dá, o pouco que tem lhe será tirado. Como poderíamos alcançar a autêntica felicidade nirvânica e paranirvânica, aqui e agora, se não trabalhamos pela felicidade dos outros? A autêntica felicidade do ser não pode ser egoísta, alcança-se, unicamente, através do sacrifício por nossos semelhantes. Por exemplo, aqueles que atingiram estados elevados de ser, os que ingressaram nos mundos paranirvânicos, mahaparanirvânicos, monádico ou ádico, aqueles que, afinal, tenham conseguido fusionar-se com o eterno Pai cósmico comum, de alguma forma se sacrificaram por seus semelhantes neste mundo, ganhando méritos suficientes para chegar a essa felicidade que não tem princípio nem fim. Então, para fazermos o curso de missionário, devemos pensar no bem comum. Devemos amar, de uma forma extraordinária, todos os seres que povoam a face da terra. Amar não somente os que nos amam, porque isso qualquer um faria, mas também amar aqueles que nos odeiam. Os que nos amam, porque nos compreendem, os que nos odeiam, porque não nos compreendem.
Não deve existir em nós isso que se chama ódio. Há pessoas que destilam e bebem seu próprio veneno e sofrem o indizível. Isso é grave. A pessoa não deveria agir assim tão loucamente. Aquele que está destilando e bebendo seu próprio veneno é um infeliz, um desequilibrado. Aquele que criou um inferno em sua mente e sempre o carrega consigo é um nécio. Devemos ter em mente que é muito melhor amarmos, pois se tivermos esse inferno na nossa mente, nunca seremos felizes. As pessoas estão cheias de ressentimentos e isso é gravíssimo, posto que, onde existe o eu do ressentimento, não pode, nunca, florescer o amor. Não há ninguém que não tenha ressentimentos. Toda pessoa guarda em seu coração palavras, fatos e acontecimentos dolorosos, acompanhados naturalmente dos seus efeitos e consequências, constituindo-se nos conhecidos ressentimentos, que não nos trazem nada de bom. O ressentido é vingativo, não sabe amar, aquele que odeia está muito próximo da maldição. Temos que saber compreender os demais, aprendendo a ver o ponto de vista alheio, se é que queremos aprender a amar. As pessoas são incompreensivas, não querem entender as demais, simplesmente porque não sabem ver o ponto de vista alheio. Se cada pessoa se colocasse no lugar da outra, sob seu ponto de vista, aprenderia a perdoar. Quando se sabe perdoar, aprende-se a amar, porque aquele que não é capaz de perdoar não sabe amar. Mas, perdoar de forma mecânica de nada serve. Alguém poderia perdoar, simplesmente, porque aprendeu na doutrina gnóstica que deve perdoar, porém isto é automático, não tem validade. No fundo, continuaria com o mesmo ressentimento, com o mesmo ódio e com o mesmo desejo de vingança sufocado ou reprimido. Quando se fala em perdoar, isto implica um processo de eliminação. Não se pode perdoar enquanto não se eliminar o eu do ressentimento, enquanto não se anular o eu do rancor e reduzir à poeira cósmica o eu da vingança, o eu que quer meter o pau. Enquanto não se tenham eliminado esses eus, através da compreensão e com auxílio de Kundalini Shakti, não é possível perdoar, realmente. Quando alguém supõe ou finge que perdoa, caracteriza-se por um perdão mecânico, automatizado, que não representa o verdadeiro perdão. Temos que ser sinceros conosco mesmos se é que queremos aprender a amar. Se não agimos com sinceridade, tanto em relação a nós mesmos quanto aos demais, nunca poderemos amar. Amar implica um trabalho árduo e difícil sobre si mesmo. Como poderíamos amar a outrem se não trabalhássemos sobre nós mesmos e não eliminássemos de nosso interior os elementos da discórdia, da vingança, do ressentimento e do ódio? Enquanto esses elementos infra-humanos existirem em nossa psique, anularemos nossa capacidade de amar. Precisamos amar todos os nossos semelhantes, contudo, repito, isso implica um trabalho interno. Não podemos amar enquanto existirem os elementos de ódio em nosso interior. Se quisermos amar devemos, sinceramente, nos autoexplorar e nos investigar para descobrirmos os elementos que nos incapacitam de amar. Existe muito amor fingido nas falsas escolas esotéricas e ocultistas, e isso não serve. Nós, os gnósticos, não devemos aceitar esse amor fingido, devemos ser exigentes conosco mesmos. Vamos amar nossos semelhantes ou não? Sejamos sinceros, não se trata de nos deixarmos levar por sentimentalismos sublimes. Poderíamos acabar crendo que amamos quando, na realidade, não amamos. O amor é algo muito sublime e vou dar alguns exemplos concretos sobre o amor. O fundador de Nova York era uma pessoa muito inteligente e tinha uma esposa muito digna. Quando fundou Nova York, isso pareceu um absurdo, pois ali só se encontravam mato, pedras e montanhas. Quando ele contemplou aquela região, concebeu a ideia de uma grande cidade. Era a época dourada, em que as pessoas tinham sede pelo ouro nos Estados Unidos, ainda que sempre a tivessem. Naquela época era muito manifesta a cobiça pelo ouro físico, pelas minas de ouro etc. Caminhando pelo mundo, o fundador de Nova York cometeu um erro que considero muito grave: abandonou a esposa em uma montanha. Não o fez por outra mulher, mas para ir para as minas, em busca de ouro. Depois, soube por outras pessoas que ela havia morrido. Mesmo assim ele não se preocupou muito com o fato,
porque sua busca por ouro era insaciável. Passado algum tempo, encontrou uma outra mulher e casou-se novamente. Construiu estradas de ferro, fundou bancos e, quando já era um grande homem, falando em público, de repente, viu, entre as pessoas que estavam no auditório, a esposa que ele havia abandonado. Estupefato, atrapalhou-se e ficou confuso, porque achava que ela havia morrido. Por sua vez, ela já soubera que ele se casara outra vez e que tivera 6 filhos. Na saída do auditório, quando se encontrou cara a cara com ela, não sabia o que fazer. Ela então lhe disse: "Não te preocupes, sei que estás casado." Ele ficou perplexo, porque, ao vê-la, recordou o seu primeiro amor, recordou que a amava e que a sede pelo ouro o havia levado a abandoná-la, e não sabia o que fazer. Ela lhe disse: "Podes ir, segue teu caminho." Ela também o adorava. Ele quis afastar-se, mas não pôde. Ela lhe deu forças, dizendo: "Não olhes para trás, segue em frente e não te prendas a mim. Deves vencer, amo-te muito e quero o teu triunfo." Ele ficou parado como um sonâmbulo, até que ela se afastou. Ela o amava muito e poderia ter exigido que deixasse a outra mulher para ficar com ela, mas preferiu a felicidade dele. Isso é o amor. Quem de vocês se sente capaz de fazer o mesmo, renunciar ao que mais ama pela felicidade do ser amado? Ocorre que o amor não quer recompensas, é uma dádiva em si mesma, trabalha com renúncia aos frutos, visando apenas o bem do outro, ainda que isso custe a própria felicidade. O amor é difícil de ser compreendido. Ao defini-lo, o desfiguramos. Para dizer melhor, o amor é uma emanação que surge do fundo da consciência, um funcionalismo do ser. Há de se compreender, pois, a necessidade de se aprender a amar nossos semelhantes. Só através do amor podemos transformar e repartir bênçãos, levar o conhecimento a todos os povos da terra, encaminhar os demais com o máximo de paciência e saber perdoar os seus defeitos. Sem dúvida, quando levamos o conhecimento aos outros, encontramos muita resistência. Indubitavelmente, em muitas ocasiões, choverão pedras sobre nós, não obstante, não devemos reagir, ao contrário, devemos amar e perdoar a todos. Vivemos reagindo sempre aos impactos do mundo exterior, tendência que sempre temos para reagir ante tudo. Tenho observado as mesas diretoras dos lumisiais, em plena assembleia, e quando alguém diz algo em relação a outra pessoa, ocorre sempre uma imediata reação. Algumas vezes, com raiva, outras vezes, com impaciência, de alguma forma, há reação. Muito raramente, pude observar uma mesa diretora onde uma pessoa permanecesse impassível, sem reagir ao que os outros dissessem. Existe essa tendência de todo mundo reagir contra todo mundo. Como são engraçadas as pessoas! Basta apertarmos um botão para que soltem raios e trovões. Quando se aperta outro botão, sorriem docemente. Os humanoides são máquinas que todo mundo manipula ao seu bel prazer, são como um instrumento de música, onde cada um toca a canção que quiser. Quando querem que vocês sorriam, basta dizer-lhes algumas palavras doces e dar-lhes uns tapinhas no ombro, fazendo com que riam docemente. Se querem provocar raios e trovões, basta dizer-lhes umas palavras mais duras, de senho franzido, vocês reagirão imediatamente. Falando daqui com vocês, vejo-os um pouco sorridentes. Porém, se eu desse uma bronca, o que sucederia? Vocês mudariam, imediatamente, e já não estariam tão sorridentes, estariam de senho franzido. Que tristeza! Mas é assim. E por quê? Porque vocês são como máquinas ou como um instrumento que todo mundo toca, a exemplo de uma guitarra. Quem quiser vê-los contentes, que lhes diga umas palavrinhas doces e logo ficarão felizes. Por outro lado, quem em troca, quiser vê-los furiosos, que lhes diga umas palavras duras, para que vocês fiquem furiosos e terríveis. Por isso, nós não somos livres, dependemos dos outros, não somos donos dos nossos próprios estados psicológicos, cada um faz de nós o que quer. Umas tantas palavras de lisonja e, imediatamente, sentimos autoimportância. Agora, se nos dizem algumas palavras humilhantes,
quão tristes e pequenos nos sentimos. E se cada um faz de nós o que quer, onde está nossa autonomia? Quando deixaremos de ser máquinas? Acontece que, para aprendermos a amar, temos que adquirir autonomia, porque se não somos donos de nossos próprios processos psicológicos, nunca poderemos amar. Se os demais são capazes de levar-nos da paz à discórdia, como poderemos amar? Enquanto dependermos psicologicamente dos demais, não seremos capazes de amar. A dependência obstaculiza o amor. Precisamos acabar com a nossa dependência, tornarmos-nos senhores de nós mesmos, donos dos nossos processos psicológicos. Quando estive encarnado como Thomas de Kempis, escrevi em meu livro A Imitação de Cristo, naquela antiga encarnação, o seguinte: não sou mais porque me louvem, nem menos porque me vituperem, porque sou sempre o que sou, de forma que sempre devemos permanecer impassíveis ante a aprovação e a desaprovação, ante o triunfo e a derrota, para sermos impassíveis, donos dos nossos processos psicológicos, sempre donos de nós próprios. Consequentemente, trilhando esse caminho, adquiriremos constância no que se chama amor. Necessitamos nos estabelecer no reino do amor, contudo, enquanto não formos donos dos nossos próprios processos psicológicos, não poderemos. Enquanto os outros forem capazes de nos enaivecer cada vez que quiserem, de nos fazerem odiar e de nos encher de desejos de vingança, obviamente, não seremos donos de nós mesmos. Nessas condições, nunca nos estabeleceremos no reino do amor. Estaremos sob o domínio do ódio, da discórdia, do egoísmo, da violência, porém nunca no reino disto que se chama amor. Para permanecermos estáveis no reino do amor, temos que ser donos dos nossos próprios processos psicológicos. Se, por exemplo, ao batermos numa porta, nos recebem com pedradas quando falamos dos ensinamentos gnósticos, ofendemo-nos, e cheios de desejo de vingança, terrivelmente confusos e magoados, retiramo-nos, então não servimos para ser missionários gnósticos. Se chegamos a uma cidade para pregar o conhecimento gnóstico e o padre do lugar nos atacar e nós nos amedrontarmos, acaso serviríamos para ser missionários gnósticos? O medo nos incapacita de amar. De que temos tanto medo? Da morte. Se nascemos para um dia morrer, por que tememos a morte? Se morrermos uns dias antes ou depois, inexoravelmente, teremos que morrer um dia, então qual o motivo de tanto medo? Ademais, a morte é tão natural quanto o nascimento, e se tememos a morte, deveríamos temer também o nascimento, pois são os extremos de um mesmo fenômeno que se chama vida. Temer a morte? Qual o motivo, se sabemos que tudo que nasce tem que morrer? As plantas nascem e morrem, os mundos nascem e morrem, a própria terra nasceu e um dia irá morrer, transformar-se-á num cadáver, em uma nova lua. Então, por que temer a morte? É, por certo, muito bela frase que diz que a morte é a coroa de todos. Nunca se deve olhar a morte com horror, senão vê-la como realmente é. Quando vemos somente um cadáver em um esquife no meio da sala, significa que não compreendemos os mistérios da morte, que são sacratíssimos. Jamais compreenderemos a origem da vida, os mistérios da vida, se antes não entendermos profundamente os mistérios da morte. Quando compreendermos, realmente, os mistérios da morte, entenderemos os mistérios da vida. A morte nos proporciona bons momentos porque, através dela, advém a paz. Por isso, não vale a pena temermos a morte. Se uma pessoa morrer no cumprimento do dever, trabalhando pela humanidade, ela será premiada com muitos créditos nos mundos superiores. Dar a vida por nossos semelhantes é sublime. Foi o que fez o divino Rabi da Galileia e o que fizeram todos os santos e mártires. Santo Estevão foi apedrejado ao pregar a palavra, Pedro, crucificado com a cabeça para baixo e as pernas para cima, para indicar o trabalho na forja dos ciclopes. Todos eles são verdadeiros mártires porque se elevaram e surgirão mais tarde, numa Amanvantara, como deuses. Esta é a razão pela qual temer é um absurdo. O que mais nos poderia acontecer seria nos levarem para o paredão de fuzilamento, e daí? O que aconteceria? Morreremos de qualquer forma,
uns dias antes ou depois, e isso é algo que não tem a menor importância. Vale a pena pensar em todas essas questões. Por temor, os homens se armam para matar uns aos outros. Por medo, há guerra entre nações, posto que cada nação teme que a outra possa invadi-la, então, armam-se, sobrevindo o desastre. Existem ladrões porque eles têm medo da vida. Por medo existem as prostitutas, que temem morrer de fome. Por temor, um homem mata o outro. O medo é a causa de muitas maldições sobre a terra. Temos que acabar com o eu do medo. Devemos deixar, no umbral do templo, todo o temor. Desgraçadamente, existem muitas formas de medo. Quem teme, nunca poderá enfrentar a prova do guardião da imensa região. Como poderia enfrentá-la, se tem medo? Aquele que teme, ao ver-se fora do corpo físico, acaba gritando: parece que já morri, que deixei a minha mãe, o meu pai, meus irmãozinhos e o vovô. É o fim, e agora, o que faço? Podem estar seguros de que estamos sozinhos, cada um de nós é só. A única família que temos é a humanidade. Depois que uma pessoa morre, ela chega à conclusão de que o nome que tinha, a boa reputação do pai e da mãe, o carinho dos irmãos e dos amigos, tudo fica para trás. Ela se convence de que é apenas mais uma criatura da natureza, sem nome, nem sobrenome, terrivelmente só. Papai, mamãe e os irmãozinhos são, tão somente, fascinação de um dia, não nos pertencem, somos espantosamente sós. Com o passar do tempo, a única coisa que temos que buscar dentro de nós é nosso Pai que está em segredo, nossa Mãe Eterna, a Divina Kundalini, e o Cristo, nosso Senhor. E a minha família? São todos os milhões de seres humanos. Não me refiro somente aos da Terra, mas também a todos os que vivem nos mundos do espaço. O que estou dizendo é a realidade nua e crua. Falo tudo isso porque sei que vocês amam muito os seus familiares, não é? Se eu não tivesse família, vocês diriam: bem, não tem família, por isso não se importa. Tenho família também, porém, dou-me conta da irrealidade de tudo isso. Não quero dizer que não amo a minha família, sim, eu os quero muito, assim como vocês, só que já experimentei diretamente a crua realidade do que é a família e estou convencido de que toda a humanidade é minha família. Não tenho ressentimentos da minha família, portanto, não pensem que estou falando com algum ressentimento. Quando digo que experimentei a realidade do que é a família, refiro-me, em forma transcendental, ao ensinamento. Fora do corpo físico, ensinaram-me os mistérios da vida e da morte. Em certa ocasião me fizeram vivenciar a minha morte, antecipadamente, fizeram-me sair do corpo físico, adiantar-me no tempo para que eu me visse morto. E o que foi que vi? Um cadáver. O que havia no ataúde? Um corpo. Qual? O meu. Quem estava na frente daquele ataúde, na sala cheia de flores e coroas de defuntos? Minha mãe terrena e todos os meus familiares. Aproximei-me dela, beijei suas mãos e disse-lhe: muito obrigado pelo corpo físico que me destes, muito me serviu e foi maravilhoso. Estou muito agradecido. Aproximei-me, despedi-me de todos os familiares e saí daquela casa, penetrando no seio da natureza, convencido de que tinha desencarnado. E o que eu via? A natureza, vales, montanhas, oceanos, nuvens, ar e o sol. E quanto aos meus familiares? Eles haviam ficado no passado, já não tinha família. Meu nome, sobrenome, minha linhagem, meu povo, o que havia sobrado? Tudo ficará no passado. Agora fazia parte de uma natureza selvagem, estava absolutamente só. E o que sobrou de minha família querida? Apenas pude exclamar: já não tenho família. E os seres com quem convivi? Isso foi no passado, agora estou só, espantosamente sozinho. Sou apenas uma criatura da natureza, uma natureza selvagem. Existem apenas vales, montanhas, a terra úmida pela chuva. E a minha casa? Que casa? Já não tens casa. E os meus bens? Nada de bens materiais.
Onde poderia buscá-los? Então, quem sou? Uma partícula da natureza, uma natureza livre que nada tem a ver com questões familiares. Conclusão: minha família é toda a humanidade, ou seja, as humanidades planetárias de todos os mundos. Sem dúvida, senti um pouco de tristeza ao ver que o cordão de prata não se havia rompido. Como eu queria que o cordão de prata se houvesse rompido. Não obstante, permaneci intacto e assim eu dizia para mim mesmo: não me resta outro remédio senão voltar. Eu, que pensava que já estava absolutamente desligado da forma física, teria que voltar outra vez. Sim, retornei, entrei em meu corpo físico. Essa é a realidade em relação aos familiares, parentes, primos, irmãos, tios, sobrinhos, netos, bisnetos, tataranetos que nos fascinam neste mundo. Nós precisamos elevar um pouco o coração com a frase Sursum corda, para o alto, coração, e saber que somos uma grande família. Precisamos ver em cada pessoa um irmão, sentir cada um como carne da nossa carne e sangue do nosso sangue. Não devemos ver os outros como estranhos, diferentes, alheios, porque isso é absurdo. Todos somos uma imensa família que se chama humanidade. Por isso, devemos nos sacrificar por esta imensa família com verdadeiro amor, trabalhando plenamente no terceiro fator da revolução da consciência. Quando trabalhamos pelos demais somos recompensados, ainda que renunciemos aos frutos da ação, seremos recompensados. Trabalhando pelos demais cancelaremos antigos karmas de vidas passadas. Conheço pessoas que sofrem com doenças, encerradas em si mesmas, queixando-se sempre de suas dores. Não se consegue conversar com essas pessoas porque elas sempre reprisam a mesma canção psicológica. Querem se curar, todavia não existe médico que possa curá-las, nem o melhor médico. E por quê? Porque nunca lhes ocorreu pensar em prestar ajuda a alguém doente, jamais pensaram em curar os demais, ou ao menos colaborar para que um doente pudesse comprar seu remédio, nunca deram um copo com água a um sedento ou um prato de comida a um faminto. Não obstante, querem se curar, não pensam em outra coisa a não ser em suas consabidas enfermidades. Tenho visto muitos que sofrem com os diversos problemas da vida, como por exemplo, os de ordem financeira. Aqueles que têm problemas financeiros, sem dúvida, causaram prejuízos a outros no passado e agora colhem o que semearam, tomam do seu próprio remédio. Queixam-se, protestam e blasfemam, pois querem melhorar a situação financeira, mas não pensam em remediar o mal que fizeram, não participam de nenhuma ação filantrópica. Não são capazes de repartir seu pão com um faminto, nem de se desfazer de uma camisa para vestir um desnudo, sequer buscam consolar alguém que sofre, e querem melhorar financeiramente. Claro, solicitam nossos serviços, querem que os ajudemos a melhorar suas condições, porém não se preocupam em servir alguém, são parasitas sob o sol. Dessa forma, como poderiam melhorar? Toda causa gera um efeito. O karma é efeito de uma causa anterior, e se queremos anular os efeitos, primeiro temos que eliminar as causas que os produziram, anulá-las com inteligência. Essas coisas vocês irão encontrar pelo caminho. Uns querem que sejam curados, porém nunca se preocuparam em curar alguém, outros, com graves problemas financeiros, jamais pensaram em cooperar de alguma forma com alguém. Cada um tem seus problemas criados única e exclusivamente pelo desgraçado ego. Acabaremos com todos os problemas eliminando o ego. Se não existisse ego, não existiriam problemas. Por quê? Porque na ausência do ego não existe reação dentro da mente nem sentimento de vingança. Quando não existe o sentimento de vingança, não há elementos do ódio nem em nosso interior nem através de nós. Neste caso, não existem problemas, porque estes são criados pelo ego, exclusivamente pelo ego. Trabalhando a favor de nossos semelhantes cancelamos antigos karmas porque, quem serve ao próximo serve a si mesmo. Aquele que dá, recebe, e quanto mais dá, mais recebe, esta é a lei. Ao leão da lei se combate com a balança. Se em um dos pratos da balança colocamos as boas obras, no prato do bem, inclinamos a balança a nosso favor e anulamos o karma.
Certamente, ao leão da lei temos que dar duro com a balança, eis a chave para vencermos o karma. Como dizem os senhores da lei, faz boas obras para pagar tuas dívidas. Aquele que tem com que pagar, paga e se sai bem nos seus negócios, aquele que não tem com que pagar vai preso e perde seus bens. Por essa razão, temos que fazer muito bem, para pagarmos velhas dívidas. Com boas obras formamos o capital para pagarmos o karma antigo sem a necessidade de sofrermos ou amargurarmos nossas vidas. Conheço uma pessoa, o Sr. X, que sofre o indizível, frequentemente em má situação financeira, sempre na miséria, pois todos os negócios fracassam, briga sem parar com a mulher e os filhos. Ele e a esposa são do signo de Leão, não deveriam brigar, porém, parece que os leões brigam entre si sem parar e nunca estão satisfeitos. Tenho observado os leões no jardim zoológico de Chapultepec brigando sempre, sem parar. Os leões não se entendem. Bom, o curioso daquele senhor, cujo nome não menciono, é que ele sempre me pede ajuda financeira, que trabalhemos por ele no mundo das causas e efeitos, entretanto, nunca ouvi fazer nada para ajudar alguém. Pede, pede, mas nunca dá. Com que direito pede, se não dá? É como quando suplicamos que perdoem nossas dívidas, não obstante não somos capazes de perdoar as dívidas de nossos semelhantes. Todos pedem, na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se não perdoamos aos nossos devedores, nossos inimigos, com que direito pedimos ao Pai que nos perdoe? Com que direito pedimos perdão quando não somos capazes de perdoar? Com que direito pedimos piedade, quando não somos capazes de nos apiedarmos? Com que direito pedimos caridade se não somos capazes de dá-la? Assim são todos os que pedem, porém, não dão nada, e isso é gravíssimo. O que o missionário gnóstico deve dar? Sabedoria e amor a seus semelhantes, ele deve assistir e auxiliar, todavia, com muito amor. As cadeias mágicas são maravilhosas e através delas podemos ajudar nossos semelhantes, servem para irradiar amor, para curar enfermos e outras coisas. Através das cadeias podemos invocar os mestres da ciência para que ajudem os enfermos. Podemos invocar, por exemplo, o anjo Rafael, que é um grande médico universal, que curou o patriarca Jó e também Tobias. Por meio das cadeias podemos também invocar os médicos Hipócrates, Galeno, Felipe Teofrastus Bombast von Oenen, Auréola Paracelso. Através das cadeias podemos invocar as potências da luz para que nos assistam em determinado momento, podemos conjurar as potências das trevas para que nos deixem em paz e assim por diante. As cadeias mágicas são formidáveis, com a mão esquerda se recebe e com a direita se dá, criando circuitos de forças magnéticas extraordinárias, através dos quais podemos realizar grandes feitos. O movimento gnóstico cristão universal segue vitorioso em todos os campos de batalha. Está estabelecido em todo o hemisfério ocidental e conta com 5 milhões de pessoas. Estamos nos preparando para iniciar o trabalho na Europa e depois nos estabeleceremos na Ásia. O certo é que precisamos trabalhar pela humanidade. Uma vez feito nosso trabalho na Europa, seguiremos para o Japão e o difundiremos em todo o continente asiático. Nós estamos entregando para a humanidade o Evangelho da nova era de Aquário. Haverá um grande cataclismo com a chegada de Hercólobos, planeta gigantesco, 6 vezes maior que Júpiter e muitas vezes maior que a Terra. Pertence ao sistema solar de Tailo e se aproxima do nosso sistema solar de Ors. Hercólobos tem uma órbita gigantesca, e toda vez que se aproxima da Terra produz uma catástrofe. Quando se aproximou da Terra, na época do continente Mu, houve grandes terremotos, ativaram-se os vulcões, ao longo de 10.000 anos, culminando com a destruição da Lemúria sob as águas do Oceano Pacífico. Quando se aproximou, na época Atlante, provocou o afundamento do continente no Oceano Atlântico, com todos os seus milhões de habitantes. Agora, Hercólobos aproxima-se novamente e posso assegurar-lhes que vai produzir a inversão total dos eixos da Terra. Quando estiver mais perto, ativará o fogo líquido do interior da Terra,
desencadeando a erupção de muitos vulcões, acompanhados de terríveis terremotos. Lembrem-se do que disseram nossos antepassados de Anak: os filhos do quinto sol perecerão pelo fogo e pelos terremotos. Esta previsão tem muito valor para nós que somos mexicanos. Acaba de ocorrer um grande terremoto na Europa, onde morreram cerca de 7.000 pessoas. Está previsto um grande terremoto que destruirá totalmente o Distrito Federal do México e que afetará também todo o norte do nosso país. Todos nós, mexicanos, devemos estar preparados para esse grande terremoto. Também ocorrerão importantes acontecimentos no futuro. Quando Hercólogos chegar, o fogo líquido surgirá em todas as partes, vulcões se ativarão e tremendos terremotos acabarão com tudo que atualmente existe. Será o dia do grande incêndio universal, profetizado por Paulo, numa de suas epístolas aos Romanos, quando disse: os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra, com tudo que nela há, será queimada. Por fim, quando Hercólogos culminar sua máxima proximidade, produzirá a inversão dos eixos da Terra, os oceanos mudarão de leito, fazendo desaparecer os mares que atualmente existem, deixando as terras submersas. Não sobrará absolutamente nada desta perversa civilização de víboras, tudo será destruído. Claro que haverá um pequeno grupo que será salvo das águas. Estamos trabalhando com o objetivo de organizar esse pequeno grupo, e os missionários gnósticos têm o dever de continuar trabalhando. Esse grupo formará o exército de salvação mundial e será selecionado no momento adequado. Antes do cataclismo final, os irmãos do Tibete, entre os quais se encontra minha insignificante pessoa, trabalharão em equipe para selecionar, desta horrível civilização de víboras, os que tiverem trabalhado sobre si mesmos e que alcançaram a dignidade que lhes corresponde. Essas pessoas serão levadas para um lugar secreto no Pacífico, onde nada lhes ocorrerá. Nisto estamos de acordo com os irmãos de algumas ordens secretas do Himalaia. Os que serão levados para a ilha secreta formarão um núcleo da futura humanidade. Por aqueles dias, depois da grande catástrofe, a Terra será envolvida por fogo e vapor d'água. Os poucos que formarão o novo núcleo viverão sob a névoa e serão considerados como filhos da névoa, como os nibelungos dos tempos antigos. Posteriormente, quando resplandecer um duplo arco-íris no céu, as novas terras já terão surgido do fundo dos mares onde viverá uma nova humanidade, inocente, pura e perfeita. Será estabelecida a Idade de Ouro anunciada por Virgílio, o poeta de Mântua, quando disse: já chegou a Idade de Ouro e uma nova progenie manda. Estamos trabalhando para criar o exército de salvação mundial. Este é o nosso trabalho, o de todos os missionários. Abriremos lumisiais por toda a parte, com o propósito de criarmos o exército de salvação mundial. Os tempos do fim já começaram e estamos vivendo neles. Hercólogos já é visível em todos os observatórios astronômicos do mundo. Na Associação Gnóstica do México existe um mapa que registra exatamente a sua trajetória. De onde saiu esse mapa? Saiu de uma hemeroteca. Quem o fez? Os astrônomos. É um assunto oficial, do conhecimento de todos os astrônomos da Terra. Então por que os astrônomos não o tornaram público? Por causa da censura, estão proibidos de levar o povo a um estado, digamos, de desespero psicológico. Eles estão proibidos por lei, mas não ignoram a realidade e tanto sabem que possuem até mapas. Desta maneira, o que estou falando é um assunto conhecido oficialmente. Agora vocês compreendem por que nos ocupamos tanto em divulgar o conhecimento gnóstico nesta época. Isso é claro, necessitamos colaborar com o Sol que vai acabar com esta raça para estabelecer sobre a face da Terra uma nova raça. Por isso, necessitamos colaborar com o Sol. Esta raça atual já deu o que tinha para dar, já deu seus frutos. Estamos na hora final. O relógio do destino já está parado e o velho Saturno, em forma de esqueleto, com a gadanha na mão, também está estático junto ao relógio. A qualquer momento teremos a catástrofe. Meus estimados irmãos, esta é a realidade nua e crua dos fatos, e agora dou por concluída esta conferência dirigida a todos vocês. Paz inverencial.